Vamos, mais uma vez, então, abrir a palavra de Deus, agora nos preparando para a exposição bíblica em Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo de número 8. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 13 até o versículo de número 19, texto em que faremos a exposição do sermão dessa manhã. Gênesis capítulo 8, versículo 13, assim diz o Senhor. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, com tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo o animal, todo o réptil, e toda a ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, por sua palavra que será pregada. Senhor Deus, teu povo reunido em teu nome, em ajuntamento solene na manhã de teu santo dia, Senhor, aguarda ansiosamente por tua palavra que será pregada agora aos nossos corações. Eleva, Senhor, o nosso espírito à tua presença, que o teu Santo Espírito nos ilumine a mente, para que venhamos a compreender a tua verdade, Senhor, e aguardemos como rico tesouro em nossos corações e a apliquemos nas nossas vidas para o louvor do teu nome. Em Cristo Jesus é assim que nós te oramos, Senhor. Gratos desde já. Amém. Aquele que tolhe, vencerá. Essa frase impactou dois jovens escoceses no século XIX, William e Robert Chambers. Eram tempos difíceis aqueles. Era um momento pós-guerra com a França, onde muitas famílias abastadas haviam empobrecido na Escócia e em outros daqueles que compõem as Ilhas Britânicas. Dentre estas famílias afetadas se encontrava, então, a família Chambers. Em busca de emprego, mudaram-se, então, para a cidade de Edimburgo. E lá o jovem William se deparou, na busca de emprego, com uma frase no umbral da porta de entrada da casa de um famoso livreiro daquela cidade: aquele que tolhe, vencerá. Na frase, uma palavra lhe deixou inquieto, perturbado. O jovem não conhecia o significado de tolhe. Sendo assim, ele passou a pesquisar acerca do significado dessa palavra, mas nada ele encontrou. Até que então resolveu perguntar àquele livreiro o real significado daquela palavra. Este, olhando em seus olhos, lhes respondeu: essa é uma palavra muito antiga, meu caro, cujo significado é sofrer com paciência. William pediu àquele homem para trabalhar com ele, para ser seu aprendiz. Mais tarde, seu irmão mais novo, Robert, também foi contratado por aquele homem. E ambos trabalharam com afinco.
suportando as aflições e todas as dificuldades que a vida lhes apresentava. Acordavam muito cedo para poder estudar mediante a luz do sol, pois o que recebiam, mesmo trabalhando, era insuficiente para terem até mesmo velas em casa para estudar no período da noite. William e Robert, eles entenderam muito bem o significado daquela frase na porta daquela livraria. E, posteriormente, vieram a tornar-se os fundadores da W.E.R. Chambers Publisher, uma das maiores casas publicadoras do Reino Unido. Sofrer com paciência, meus irmãos, é o mesmo que perseverar em meio às muitas dificuldades. E foi exatamente isso que vimos acontecer com Noé até aqui. Desde o início, Noé confiou no Senhor e em tudo ele procurou ser obediente àquilo que lhe era ordenado. No entanto, um único exemplo de obediência não pode ser um teste completo de retidão. Mas quando um homem sobrevive a muitas provações de sua retidão ou fé, em momentos mais críticos, podemos presumir com segurança que ele tem o hábito da perseverança. E a perseverança é um dos sinais de todo aquele que crê em Deus. É por isso, então, que o título de justo cabe a Noé na Escritura. Não por ele não ter pecado, mas por fazer valer a graça que o alcançou, por ter se mantido firme e separado de todos os outros homens daquela geração tão perversa, tão corrupta e tão cruel. Ouvir a Deus, submeter-se ao seu senhorio, sem queixas, sem murmurações, ou a necessidade de provas. Nós não vemos em nenhum momento Noé questionando a vontade de Deus, nós não vemos em nenhum momento Noé pedindo provas de que realmente é o Senhor quem está falando, nós não vemos em nenhum momento Noé se queixar das situações adversas que ele e sua família passaram. Ao contrário, tudo aquilo que Deus ordena para ele fazer, ele o faz e o faz sempre de bom modo. Ora, quando Deus o chamou, ele respondeu ao seu chamado. Quando Deus lhe falou acerca do dilúvio e prometeu salvar-lhe, ele e sua família, ele creu na promessa, guardou a sua palavra, construiu a arca, observando cada uma das prescrições que Deus lhe dava. E quando a concluiu, não ousou adentrar naquele trabalho que havia sido feito com suas próprias mãos, mas aguardou que o Senhor assim o ordenasse. Bem como também não saiu simplesmente quando a arca deixou de flutuar sobre aquelas águas, irmãos. Ele aguardou a ordem do Senhor para sair dela. É por isso que Moisés ressalta tanto a obediência de Noé aqui. E vejam, meus irmãos, em tudo ele foi obediente. Apenas um homem que considera Deus como seu Senhor absoluto pode aceitar a sabedoria dos seus mandamentos. Noé confia em Deus porque sabe que só o governante do mundo, o Criador de todas as coisas, conhece as razões do modo de agir e as suas exigências. Sendo assim, entrou Noé com sua família, juntamente com os animais que Deus havia enviado na arca. E após as águas impessoais da destruição terem triunfado sobre toda a terra, diz a Escritura, Deus lembrou-se de Noé. E como vimos, quando Deus se lembra, Ele lembra particularmente e age pactualmente com aqueles de quem lembrou. Foi assim com Noé, foi assim também com Ló, foi assim também com Raquel, com Ana, foi assim para com Israel. A lembrança de Deus é retratada mais de 70 vezes no Antigo Testamento para mostrar que, de fato, os justos são lembrados e salvos pelo Senhor. Assim, repousou a arca sobre as montanhas do Ararat. E como nós vimos, após isso acontecer, Deus faz soprar um vento sobre a terra. As águas recuam
e a terra seca aparece. E o modo como isso acontece, semelhante ao que é narrado lá no primeiro capítulo de Gênesis, fala do Espírito, fala do vento impetuoso ou do ruá de Deus pairando sobre as águas, apontando aqui para um novo princípio, um recomeço, o início da vida, uma nova vida no mundo, purificado do mal e da corrupção dos homens. E percebam que isso é confirmado na soltura das aves por Noé. Primeiro o corvo que não retorna ao seu senhor, e depois a pomba que 7 dias do primeiro voo retorna com uma folha nova de figueira no bico. A secura da terra, o cenário propício para o recomeço da vida, vai ser então enfatizado nos versículos posteriores, estes que nós acabamos de ler. Sinalizando então um novo começo para um mundo recriado, renascido de novo, da sepultura aquosa do antigo, como veremos a partir de agora, que eu peço que você volte para a Escritura, para lermos novamente os versículos 13 e 14, que dizem: Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, e aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. 3 comparações podem ser feitas entre esses 2 versículos. A primeira delas diz respeito à criação, destruída no dilúvio, mas que agora ressurge. O mundo da primeira geração, totalmente destruído pelo furor das águas que cobriram toda a terra, está agora renascendo. E é lógico, meus irmãos, que a ação contida aqui na palavra secar preceda aquela contida na palavra enxugar. Revertê-los seria algo comum. Em segundo lugar, ambos os versículos começam com datas diferentes. No versículo 13, nós temos o ano 601, mês 1, dia 1, isto é, dia de Ano Novo. No versículo 14, nós temos ano 601, segundo mês, dia 27. Se compararmos esta última data no evento do dilúvio com a primeira data, que foi narrada e revelada lá no capítulo 7, versículo 11, surge um ponto interessante. Por que interessante? Porque o dilúvio começa lá no capítulo 7, versículo 11, e ali é dito que teve início no 17º dia do segundo mês do 600º ano de Noé. Agora, no versículo 14, o dilúvio acaba, onde é dito que ocorreu no 27º dia do segundo mês do 601º ano de vida de Noé. Logo, o dilúvio durou 12 meses e 11 dias, o período necessário para igualar o ano de 12 meses lunares, que são 354 dias, com o ano solar de 365 dias. Portanto, podemos dizer que o dilúvio durou 1 ano do calendário solar. Em terceiro lugar, a terceira comparação a ser observada nesses 2 versículos é a perspectiva distintiva que cada um apresenta. O versículo 13 registra a secagem da terra a partir da observação de Noé. Observem aí que o texto diz que ele olha. Já o versículo 14 registra o mesmo resultado, mas de um modo mais objetivo, de um modo mais incisivo. E é interessante nós atentarmos para a semelhança que há aqui com o relato duplo do início do dilúvio. Declaração objetiva sobre a corrupção da terra, capítulo 6, versículo 11, seguida pela observação pessoal de Deus sobre a corrupção na terra, no versículo 12 do capítulo 6. Ora, sempre que Deus e o narrador relatam ou observam, ou sempre que Noé e o narrador relatam ou observam, ambas as partes estão de acordo. E, meus irmãos, quão grande é a misericórdia de Deus ao permitir que Noé contemplasse a terra à sua volta. Depois de dias, depois de meses de chuva ininterrupta, da arca flutuando sobre aquelas águas, indo de um lado para o outro, agora ela para.
e ele pode observar à sua volta e enxergar a terra seca. E certamente, meus irmãos, ele teve mais ciência do real significado disso do que nós temos hoje aqui. Muito mais. E sabe por quê? Não é pelo fato de nós não termos passado pelo dilúvio. Mas sim porque somente um náufrago pode enxergar a verdadeira alegria de avistar a terra seca. Somente um pecador que reconhece ser pecador pode contemplar a maravilha da graça de Deus em perdoar pecados na pessoa do Filho Jesus Cristo. Porque assim como o náufrago, se formos náufragos de mentirinha, não vamos jamais contemplar a realidade dessas coisas. Se não reconhecermos que somos pecadores, irmãos, que a única coisa que somos dignos de receber de Deus é o seu juízo, jamais conseguiremos olhar para a graça e a misericórdia de Deus no seu Filho na cruz do Calvário. E é assim, irmãos, que Deus didaticamente nos ensina a reconhecer essa realidade, a enxergarmos a necessidade latente em nossas almas. Por muitas vezes, Deus permite ou nos faz passar por longos períodos de confinamento e de restrição. Nos faz passar por momentos de grande aflição, onde as incertezas, as dúvidas pairam constantemente sobre as nossas cabeças. E Ele faz isso sempre com um propósito didático. Nos ensinar a enxergar, ou melhor, reconhecer e valorizar a graça que dispensa diariamente sobre nós. Diariamente sobre nós. E não tenho dúvida, por conta da pequenez de nossa fé, e não poucas vezes por conta da ingratidão e da cegueira causadas pela incredulidade de nossos corações, a restauração da graça e das misericórdias de Deus nas nossas vidas tornam-se mais perceptíveis que a continuidade delas no nosso dia a dia. Logo, é preciso olharmos ao nosso derredor, como fez Noé, mas com os olhos da fé, irmãos. E por que com os olhos da fé? Porque os olhos da fé não olham para o passado. Os olhos da fé não olham para o presente, nem mesmo para o presente, mas para aquilo que nos pode dar esperança. Eles olham para o futuro. E sabe o que isso me lembra? Isso me lembra de Davi, que por diversas vezes, no fragor de suas angústias do presente, sempre pela fé, olhava para o futuro e lembrava-se do Senhor, lembrava-se da sua aliança, lembrava-se das suas promessas, e estas coisas lhe traziam o consolo, lhe enchiam de confiança, lhe davam o contentamento que a sua alma tanto necessitava para seguir adiante. E é por isso que, por vezes, ele pode dizer, como ele o diz no Salmo 18 e versículo 6, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E ele pode falar isso confiadamente, e tão confiadamente, que pode declarar, no mesmo Salmo 18, no versículo 16, dizendo: do alto me estendeu ele a mão, e me tomou, e tirou-me das muitas águas. Tirou-me das muitas águas. Ele é quem nos livra, irmãos. E por isso ele diz ao final, nos versículos 49 e 50, glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome.
É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Meus irmãos, o poder divino que renovou a face da terra nos tempos de Noé, o ruach de Deus, é o mesmo poder que renova a face de uma alma aflita e perturbada, como também de uma igreja abatida e perseguida. Porque Ele é aquele que pode fazer aparecer terra seca, mesmo onde ela parece ter sido perdida e esquecida. Ele é aquele cujo poder enxuga da face dos que o temem toda lágrima e faz secar o leito alagado pelo pranto daqueles que o amam. E se o amam, certamente confiam. E se confiam, certamente o obedecem. Porque a Escritura nos dá o testemunho disso. Como o de Noé, que em tudo obedeceu ao Senhor, porque o temia, porque o amava, porque confiava na sua palavra. Sabia que Ele era Deus e não havia nenhum outro além dele. E por isso pôde contemplar a terra seca. Uma terra agora habitável. Mas veja que, embora Noé tenha visto a terra seca no primeiro dia do primeiro mês, ele não saiu da arca. Quantos de nós não teria saído, irmãos? Quanto de nós não teria sucumbido ao domínio próprio, na ansiedade de pôr os pés em terra seca novamente? Quantos de nós não teria agido de modo egoísta, pensando tão somente na satisfação pessoal, de sentir o prazer de pisar na terra seca? Talvez muitos de nós, sabendo que a porta estava fechada, estaríamos prontos a tirar a cobertura e subir por algum outro caminho, só para dar uma espiadinha. Afinal de contas, qual é o problema nisso? Mas aqui Deus nos ensina, com o exemplo de Noé, irmãos, a sabermos aguardar o tempo certo das coisas. Porque o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Porque aquilo que queremos e julgamos que aconteça no nosso tempo, não é o tempo que Deus preparou para que tais coisas aconteçam. Porque é preciso que estejamos preparados para desfrutar das bênçãos de Deus. E isso porque Deus leva em consideração o nosso benefício, em primeiro lugar, ao invés dos nossos desejos. Porque Ele sabe, melhor do que nós mesmos, o que de fato é bom para nós. E sabe, inclusive, por quanto tempo podemos suportar as restrições. Porque acreditem, irmãos, as restrições nos ensinam muito acerca de Deus, da confiança, do temor e do tremor no seu santo nome. Foi assim com Noé e tem sido assim com todos aqueles que o amam. Davi foi ungido rei quando Saul ainda se assentava no trono. Ele não usurpou o trono de Saul. Antes, aguardou pacientemente que o Senhor o levasse até lá. Assim como Noé aguardou pacientemente
a ordem do Senhor para sair da arca. E ela veio no tempo certo. Vejam aí os versículos 15, 16 e 17. Então, disse Deus a Noé, vejam aí: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Enfim, então chegou o grande dia, meus irmãos, o grande momento. As águas haviam secado por completo e agora, depois de um ano, o próprio Deus ordena que eles saiam da arca. Noé e sua mulher, os seus filhos e as mulheres de seus filhos. Observem que por 4 vezes o verbo sair se repete aqui e sempre se repete de um modo diferente. Ao destacar essa ação, o autor quer enfatizar 4 coisas. E que coisas são essas? A primeira delas é que a saída deles mostrava que tanto Noé, bem como sua família, não haviam sido condenados a uma existência dentro de uma arca. A arca era apenas um abrigo passageiro, não um domicílio. E assim como eles, meus irmãos, nós também não fomos chamados para viver nesse mundo, nem nesse corpo. Nossa estadia aqui é transitória, é passageira. Em breve haveremos de habitar em um novo corpo, revestido de glória incorruptível, e em uma nova terra, sob novos céus, uma terra e céus imaculados e eternos. Em segundo lugar, a saída deles mostrava uma mudança de estado, de um estado de confinamento para um estado de liberdade, de um estado de domínio do pecado para um estado de graça. Eles estavam agora livres para viver no novo mundo. Estavam livres para recomeçar a vida, para se multiplicar sobre a terra e enchê-la. Em terceiro lugar, a saída deles da arca também demonstrava uma restauração da ordem primeva. A ordem, observem aí que a ordem é dada a Noé. Deus dá a ordem a Noé. Deus não fala com a esposa de Noé. Deus não fala com os filhos de Noé. Deus não se dirige às mulheres dos filhos de Noé. Mas Deus se dirige e fala diretamente a ele. E ao falar a ele, ordena que este traga consigo para fora da arca, então, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos, além dos animais. Logo, o que Deus está fazendo aqui, no recomeço de toda a vida, na terra agora purgada de todo o mal e da corrupção do mundo antigo? Deus está estabelecendo novamente a ordem primeva. E nessa ordem primeva, Deus está afirmando novamente que quem continua a liderar a casa, que quem continua a liderar o lar, que quem continua sendo o cabeça é o marido e não a mulher. E as Escrituras nos deixam isso muito claro, irmãos, e não diz como sendo isso uma possibilidade, mas uma realidade. É um indicativo do que de fato é o matrimônio. É uma relação entre um macho e uma fêmea, onde 2 se tornam um, e nesse relacionamento o homem é o líder, ele é a cabeça. Ora, como diz Douglas Wilson, o casamento é em parte definido com a autoridade do marido sobre a esposa, de modo que sem essa autoridade não há casamento. E Deus diz isso no início, quando cria todas as coisas. Ele destrói o mundo, reconstrói o mundo e agora ele reafirma o mesmo princípio. Ele estabelece a mesma ordem primeva. Logo, cabe ao marido, ao pai,
exercer a autoridade na sua casa, governá-la segundo a vontade de Deus. E isso ele tem que fazer de modo imperativo. Pergunta, e a que se refere esse imperativo? Essa ordenança se refere a amar, a proteger, cuidar, prover, ensinar, corrigir quando preciso. A posição de liderança do homem em sua casa é algo inescapável ao homem. Abster-se disso traz uma série de consequências drásticas e terríveis, irmãos. Não só a ele mesmo, mas a toda a sua casa. Dentre elas, nós podemos dizer a imagem de um líder fraco, covarde, inútil para os seus filhos. Um homem que não é referência de homem. Um pai que não é referência de pai. Um marido que não é referência de marido. Um líder que não é exemplo de liderança. E, meus irmãos, o domínio do marido é um fato, e como fato, ele deve ser exercido. E deve ser exercido, e tem sido exercido, de duas formas. Uma é bíblica, é o que é ordenado por Deus. A outra é pecaminosa, é fruto do seu próprio coração. O primeiro é de modo amoroso e construtivo. É o exemplo de marido, de líder, de pai, que ama, que protege, que provê, que é capaz de dar a vida por sua esposa. O outro é o modo odioso e destrutivo. Aquele infame que maltrata, que humilha. Mas de modo algum pode ser negado o domínio masculino. Veja que pôr em xeque a realidade da liderança masculina, do domínio do homem no casamento, é o mesmo que pôr em xeque a lei da gravidade, se atirando em um precipício. Por mais que aquele indivíduo apresente suas razões, enquanto segue em queda livre, ao final ele acabará por ver-se refutado e da pior maneira possível. E Noé sabia muito bem disso. Ele estava ciente do seu papel diante de Deus e de sua família. E assim ele traz consigo para fora da arca. Vejam aí o versículo 18. Seus filhos, vejam aí, observem aí a ordem. A ordem que Moisés coloca aqui para enfatizar isso. Vejam aí, ele traz nessa ordem, ele, Noé, seus filhos. Os filhos de Noé eram o quê? Homens ou mulheres? Homens. E depois, sua esposa e as mulheres de seus filhos. Somente depois disso, diz Moisés, que ele faz sair da arca todos os animais conforme Deus havia ordenado. As aves, os répteis, tudo que se move sobre a terra e conforme as suas espécies. E ao saírem, então, o que acontece, irmãos? Deus, novamente, os abençoa com a bênção da fecundidade. E, mais uma vez, nós retornamos ao início da criação. Lembrem-se que foi exatamente isso que ele ordenou aos animais e também aos homens, que se multiplicassem e enchessem a terra. Aqui, a ordem é renovada. E vejam, irmãos, essa foi a razão de Deus ter ordenado que entrassem em pares na arca. Por várias vezes, quando Deus disse para Noé colocar os animais na arca, Deus especificou que era para que entrassem macho e fêmea. E por que macho e fêmea? Porque seria dessa maneira que a vida se propagaria na terra. Macho e fêmea. É dessa forma que se dá a reprodução entre animais, entre aves,
entre os que rastejam na terra e, em especial, entre os homens. É esse o plano de Deus. É esse o seu propósito. E não há outra possibilidade. Porque é assim que a natureza funciona, meus irmãos. É assim que foi criado e estabelecido, embora ainda hajam homens inventando outros caminhos, a fim de encontrar alternativas e justificativas vãs e tolas para desviar o padrão natural da vida. Deus instituiu um padrão heterossexual de relacionamento. Como dizem hoje, binário, macho e fêmea. Foi assim que Deus criou e estabeleceu como normativo a vida. Assim, Deus ordena então que se multipliquem e encham a terra, que perpetuem as suas espécies sobre a terra renovada. Mas vejam que isso só poderia ser feito dessa maneira, numa relação entre macho e fêmea. Por fim, e em quarto lugar, o autor enfatiza então mais uma vez a obediência de Noé. Assim como ele recebeu uma ordem para entrar na arca, lá no capítulo 7, versículo 1, por pior que fosse o seu confinamento, ele iria esperar também por uma ordem para sair da arca. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que devemos, em todos os nossos caminhos, meus irmãos, reconhecer a Deus e colocá-lo diante de nós em todas as ocasiões. Somente aqueles que seguem a direção de Deus e se sujeitam ao seu governo é que permanecem sob a sua proteção. Somente aqueles que aderem firmemente à sua palavra como sua regra de fé e prática são guiados por sua graça como seu princípio e buscam o conselho de sua providência para ajudá-los na aplicação de instruções gerais para casos específicos. Podem, através da fé, vê-lo guiando os seus movimentos em sua marcha no deserto. Deus, então, diz a Noé, entra na arca. E agora diz, sai da arca. Entendemos que Deus, além de ter entrado com Noé na arca, permaneceu com ele durante todo o tempo, até que lhe ordenou para sair quando havia segurança. E vejam, meus irmãos, Noé e sua família saíram vivos. Nada lhes faltou naquele período de confinamento. E saíram todos com vida. Todos os que entraram saíram com vida. Inclusive o iníquo Cnã. Sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra que, apesar das imperfeições em nosso casamento e até mesmo em nossas casas, se confiarmos no Senhor, Ele agirá com graça e misericórdia nas nossas vidas. É Cristo o autor da vida. E é nele que deve estar alicerçada a nossa esperança sempre, para não sermos frustrados, irmãos. É no Espírito Santo de Deus que devemos buscar a força e o consolo para perseverarmos até o fim, como buscou Noé. E certamente a tarefa de Noé não foi fácil, nós já vimos isso aqui. Uma tarefa extremamente difícil. Talvez muitos de nós não tivessem suportado. Quantos de nós não têm dificuldades de administrar uma pequena casa com 2 filhos e um animalzinho de estimação? Imagina eles, com todos os animais, aves e répteis, dentro daquela arca. E apenas Noé, sua esposa, seus 2 filhos e suas 2 noras, para dar conta de tudo isso. Talvez muitos de nós não tivessem suportado. Quantos, ou melhor dizendo, quantas vidas não foram confiadas a Noé, irmãos?
quantas vidas entraram na arca e foram colocadas debaixo do seu cuidado, quantas saíram? Todas. Ele não perdeu uma sequer. No entanto, maior do que Noé é Cristo Jesus, nosso Salvador bendito, que não apenas nos preserva nele, mas que suportou toda a nossa aflição em si, na cruz do Calvário. E que assim como Noé, pode também dizer: nenhum dos que me deste se perdeu ou se perderá. Tenho todos seguros em minha mão. Portanto, eu quero concluir a exposição dessa manhã trazendo à nossa memória as palavras que Moisés disse aos israelitas antes de sua morte, em Deuteronômio 31. Por favor, abram suas Bíblias em Deuteronômio 31, versículos 6 ao 8. Deuteronômio 31, versículos 6 ao 8. Moisés falou a Israel naquela manhã: hoje o Senhor diz a nós na manhã deste dia: esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Esforça-te e anima-te, porque com este povo que entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém. Vamos orar? Senhor Deus bendito, seja o teu nome e a tua palavra proclamada aos teus filhos na manhã de teu santo dia. Tu nos ensinaste acerca da perseverança, Senhor, nessa manhã, da confiança em Ti, da fé, Senhor, que é o Teu próprio Espírito quem a fortalece em nossos corações. Portanto, ajuda-nos a termos a intrepidez de Noé, Senhor, a sermos obedientes a Ti como Ele foi, e que em nossas fraquezas, Senhor, saibamos a quem recorrer, com fé e esperança em Ti, que é aquele que é fiel para cumprir. Continua a abençoar o Teu povo, no nome santo de Jesus. Amém.